sol filtrava pelas cortinas finas do consultório do Dr. Roberto, lançando um brilho suave que parecia quase zombar de sua intensidade. Alice sentou-se rigidamente na cadeira acolchoada, sua saia longa, azul clara, envolvendo suas pernas, enquanto suas mãos apertavam o tecido, traindo o turbilhão que sentia por dentro. A sala, geralmente um lugar de esperanças e sonhos para muitos casais, parecia uma jaula para ela. Dr. Roberto, um homem de meia idade com uma expressão gentil, mas sombria, pigarreou. "Sinto muito, Alice e João", começou, sua voz firme, mas empática. "Os resultados dos testes são conclusivos." Ele fez uma pausa, olhando para os papéis à sua frente, como se eles pudessem, de alguma forma, amenizar o golpe. "Parece que os problemas que impedem a concepção estão relacionados exclusivamente aos níveis de fertilidade de Alice." O coração de Alice afundou com cada palavra clínica que escapava dos lábios do Dr. Roberto. Ela sabia que esse momento poderia chegar. Até temia isso, mas a realidade era muito mais esmagadora do que ela imaginava. Uma coisa é antecipar más notícias, outra é ouvi-las confirmadas. João, sentado ao lado dela, tinha o maxilar travado, o rosto uma máscara de aceitação estoica. Quando o médico começou a explicar os detalhes, termos como complicações endometriais e insuficiência ovariana fizeram João simplesmente acenar com a cabeça, sua mão repousando inicialmente no braço de Alice em uma promessa silenciosa de apoio. Alice não conseguia olhar para ele. Temia ver culpa ou decepção em seus olhos, embora ele nunca tivesse dado motivo para esperar isso. Em vez disso, ela manteve o olhar fixo para baixo, sua visão ficando turva com lágrimas que não foram derramadas. "E enquanto há opções disponíveis, como tratamentos de fertilidade ou FIV, devo ser honesto sobre sua invasividade e custo", continuou o Dr. Roberto, seu tom gentil. "Esses caminhos podem ser física e emocionalmente exigentes e muitas vezes não oferecem garantias." Alice sentiu o olhar de João sobre ela, gentil e questionador, mas ela não estava pronta para encará-lo. Ela estava presa em um turbilhão de autopunição, sua mente reproduzindo cada momento que a levou até ali. Como ela poderia encarar João sabendo que ela era a razão pela qual o sonho compartilhado de ter uma família estava desmoronando? Foi João quem teve que ajudá-la a se levantar e levá-la até o carro. Só depois que ela se sentou no banco do passageiro, João pigarreou e finalmente falou com ela. "Você ouviu o médico?" Alice piscou. "Desliguei depois que ele disse que a culpa era minha." "Ele não disse que era sua culpa", respondeu João, mas o tom em sua voz fez parecer que ele a culpava. Ela não disse nada, escolhendo apenas se encolher o máximo possível, seus olhos permanecendo focados na janela, sem uma palavra entre ela e João. As coisas estavam muito tensas no carro, tão espessas que poderiam ser cortadas com uma faca. Isso parecia ser o último prego no caixão. Tudo estava bem, até não estar mais. Começou bem antes de eles tentarem ter filhos, apenas para serem desapontados quando, a cada mês, sua menstruação chegava. Quando o carro parou, Alice olhou pela janela. Eles estavam em casa agora, e ela suspirou, aliviada. Não havia sido dito uma única palavra entre eles. Alice queria dizer algo, mas não sabia o que dizer a ele que pudesse melhorar a situação. Não era sempre assim. Houve uma época em que as coisas eram boas entre os dois, algo que Alice desejava que ainda fosse o caso. Antes de conhecer João, Alice passava muito tempo focada no trabalho. Ela queria filhos e um marido, mas ainda não tinha encontrado o momento certo. A maior parte de seus dias era passada na editora que ela herdou de seu pai. Ele havia construído o negócio do zero, e como filha única, esperava-se que Alice assumisse. Ela foi essencialmente preparada desde jovem para assumir o negócio. Quando ele se aposentou, Alice assumiu de bom grado suas funções. Foi um pouco assustador, mas Alice fez o seu melhor para provar que, embora tenha recebido o cargo por seu pai, ela merecia. Com o tempo, as pessoas que trabalhavam para a empresa começaram a respeitá-la, tanto quanto respeitavam seu pai. Ela não esperava conhecer alguém, mas um dia esbarrou em João. Foi o típico cenário de comédia romântica de esbarrar em alguém enquanto tomavam um café. A princípio, Alice disse a João que não estava interessada porque queria se concentrar no trabalho, mas João continuou insistindo. Ele disse que não se importava em ir devagar ou apenas ser amigo dela, contanto que ela estivesse em sua vida
isso era tudo o que importava para ele. Era seguro dizer que ele acabou conquistando Alice. Ela tentou não se apaixonar muito rápido, mas nunca um homem a fez se sentir assim antes. Ele fez parecer que Alice era a única mulher no mundo. Não havia mais ninguém. Depois de afastá-lo, Alice decidiu se arriscar e aceitar um encontro com ele. Ela se certificou de que ele entendesse que era apenas um encontro. João apenas assentiu sorrindo. Ele parecia confiante de que ela gostaria de sair em outro encontro com ele, e ele estava certo. Antes que Alice percebesse, ela estava se apaixonando por João. Não havia como voltar atrás depois disso. Eles se casaram e por alguns anos tudo foi ótimo. É difícil dizer quando as coisas começaram a desandar. Talvez depois que o período de lua de mel começou a desaparecer. Ela não sabia o que era, mas sentia que algo estava faltando entre ela e João à medida que o casamento avançava. E a notícia de que não poderiam ter um filho juntos foi apenas o mais recente golpe em uma tempestade de problemas que continuava atingindo-os dia após dia, semana após semana. Após a notícia do médico, as coisas melhoraram um pouco, mas ainda havia esse constrangimento que ela não sabia como resolver. Alice estava perdida, tentando descobrir o que poderia fazer. No final, Alice decidiu planejar um cruzeiro romântico para os dois. Eles não saíam de férias há muito tempo. A última vez que saíram de férias foi cerca de 1 ano atrás. Eles foram para o Havaí e foi bom, mas foi interrompido por uma emergência no trabalho de João. No entanto, desta vez, eles estariam em um navio de cruzeiro. Não seria fácil simplesmente voltar para casa. Alice mordeu o lábio inferior, olhando para todos os cruzeiros disponíveis. Ela esperava encontrar o perfeito. Precisava gritar romance, porque os dois estavam desesperadamente precisando de romance. O cruzeiro que ela escolheu foi um Princess Cruise que começava na Flórida e passava por algumas ilhas do Caribe. Eles foram para uma ilha do Caribe em sua lua de mel, o que foi uma experiência incrível. Alice quase sentiu a necessidade de desenterrar o álbum de fotos. Havia dezenas e dezenas de fotos, destacando um momento mais feliz. Ela e João brincando na praia, abraçados, olhando um para o outro como se estivessem profundamente apaixonados. Um dia, eles estavam. Alice queria saber o que aconteceu. Ela não queria desistir do casamento. Era importante tentar aguentar e não se divorciar, a menos que se pudesse dizer que fizeram de tudo para salvar. Os pais de Alice não se importaram em aguentar. Sua mãe simplesmente se divorciou de seu pai, deixando-os para trás. Mas Alice não queria fazer isso até tentar. E surpreender seu marido com um cruzeiro seria complicado, mas ela sabia que ele tinha muito tempo de férias no trabalho. Não seria difícil para ele tirar 2 semanas de folga ou mais. O mesmo se aplicava a ela. Como chefe, Alice podia tirar quanto tempo quisesse de folga e não precisava registrar o tempo, por assim dizer. Assim que Alice terminou de comprar os ingressos para o cruzeiro, sorriu para si mesma. Algumas semanas depois, ela contou a João sobre o cruzeiro, mas sua reação não foi o que ela esperava. "Você comprou ingressos para um cruzeiro sem me consultar?" Alice se encolheu. "Achei que seria romântico." "Bem, você se deu ao trabalho de comprar os ingressos, então acho que vamos." Ele não parecia muito animado, mas Alice ignorou. Ela cometeu o erro de não contar a ele, então isso era culpa dela. "Vou me certificar de consultá-lo da próxima vez", disse ela, desculpando-se, tentando ao máximo forçar um sorriso. Alice não queria fazer um grande alarde sobre a reação dele e mostrar o quanto estava chateada. Isso poderia ter feito João ficar na defensiva. No dia seguinte, João mudou de opinião. Ele parecia muito mais feliz do que no dia anterior, e ela não tinha ideia do que havia mudado nele, mas Alice sentiu que tinha seu antigo marido de volta. Então, tudo parecia desmoronar de uma só vez. Aconteceu acidentalmente. Alice estava preparando o jantar para seu marido e os sogros quando percebeu que havia deixado uma das sacolas de compras no carro, então foi buscar a sacola. Ao atravessar a garagem, ouviu sussurros vindos do lado da garagem, perto do quintal. Alice franziu a testa ao perceber que eram seus sogros e que estavam falando sobre ela. Para piorar, João estava lá com eles. "Foi um erro casar com aquela mulher", resmungou Patrícia, a sogra de Alice. "Achei que casar com uma família tão bem-sucedida ajudaria a elevar você e nossa família, mas qual é o ponto se ela não pode dar continuidade ao nome da família?" O coração de Alice despencou. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam insinuando, ou melhor,
estavam afirmando claramente que João só se casou com ela por sua reputação e dinheiro. Sua mãe está certa, João, murmurou Carlos, o sogro de Alice. Se você ficar casado com ela, isso só vai arruinar você. O que você precisa é se casar com alguém mais jovem, que possa te dar um filho e não ficar com uma mulher estéril. Alice conteve as lágrimas, mas não se mexeu. Ela queria ouvir mais do que isso. Precisava ouvir para tirar a venda dos olhos. Era necessário ouvir essas 3 pessoas falando sobre ela. Antes, Alice pensava que seus sogros gostavam dela, pelo menos em certa medida. Essa imagem foi destruída. Já tenho alguém em mente. O nome dela é Luísa. Ela está louca por mim e mal pode esperar para dar o próximo passo. Alice conhecia esse nome. Era uma colega de trabalho de João, e a primeira vez que a viu, ficou impressionada com o quão jovem e bonita ela era. Claro que ele teria um caso com ela. E você não pode se divorciar dela, João. Ela vai levar todo o dinheiro e nos deixar na miséria. João rosnou. Mãe, você acha que sou estúpido? Não planejo me divorciar dela, então não se preocupe. Esse cruzeiro que vamos fazer é a chance perfeita para minha esposa estéril sofrer um acidente. Foi o melhor presente que ela poderia ter nos dado. Ela se afastou, incapaz de ouvir mais. Seu marido, o homem que ela pensava que a amava, queria vê-la morta. Ele queria se livrar dela e usar esse dinheiro para fugir ao pôr do sol com aquela jovem com quem ele estava tendo um caso. Alice não sabia como conseguiria passar por esse jantar com uma expressão neutra. Honestamente, não achava que conseguiria. Voltando para dentro, Alice desligou o fogão. Ela mandou uma mensagem para João, dizendo que havia uma emergência repentina no trabalho e que eles poderiam pedir comida de qualquer lugar que quisessem, por conta dela. Isso certamente iria agradá-los. Seu carro estava estacionado na frente, então ela correu e entrou no carro. João respondeu à mensagem, perguntando se estava tudo bem. Ela teve que se esforçar para apenas enviar uma carinha sorridente e um sinal de positivo. Antes que Alice pudesse voltar para casa, precisava se recompor. Caso contrário, iria desmoronar e acusar João de algo, o que poderia fazê-lo reagir violentamente e machucá-la antes do planejado. Não havia provas, apenas a palavra de Alice contra a dele. Ela desejou ter gravado a conversa, mas estava em estado de choque, e tudo o que pôde fazer foi ficar lá e ouvir, enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. Parecia que isso não era realidade. No entanto, era. Alice apertou a bochecha para ver se estava sonhando, e doeu muito. Por um tempo, tudo o que Alice fez foi dirigir sem rumo. Ela não podia voltar para casa, mas também não queria ir ao escritório e ser vista por quem ainda estivesse lá, daquele jeito. Fazia sentido João querer matá-la em vez de se divorciar dela. Ele ficaria com todo o dinheiro e o negócio que ela herdou de seu pai. Mas se João se divorciasse dela, não ficaria com nada. Por que ele se divorciaria quando poderia se livrar dela? O acordo pré-nupcial especificava que o que era dela e o que era dele era dele. Antes do casamento, ela tinha ouvido muitas vezes de seu pai que um acordo pré-nupcial era necessário se ela se casasse. Alice decidiu que faria questão de que quem se casasse com ela assinasse um. Se não o fizessem, não haveria casamento. João não pareceu chateado quando assinou o acordo, mas será que foi tudo uma atuação? Ela não sabia mais o que era real ou o que era fachada. Decidir marcar um cruzeiro foi a pior decisão que ela já tomou. Deu a João uma chance de tirar sua vida. Tudo o que ele precisava fazer era dizer que ela caiu do navio. Isso tornava as coisas muito fáceis para ele. Alice, sob nenhuma circunstância, iria deixar ele se safar disso. Quanto mais Alice dirigia, mais zangada ela ficava. Ela se culpava por não conseguir dar ao marido um filho biológico enquanto ele a traía pelas costas. Não apenas ele a traiu, mas estava planejando seu assassinato com seus pais. Isso a assustava, sim, mas Alice estava mais zangada e mais determinada do que nunca a garantir que João nunca veria mais um centavo. Esse casamento estava prestes a acabar, mas seria nos termos dela. No entanto, como ela faria isso ainda era um mistério. Quando o sol começou a se pôr, Alice finalmente dirigiu de volta para casa. Seus sogros já tinham ido embora, e ela ouviu João em seu escritório, provavelmente sem fazer nada. Ele provavelmente estava apenas jogando videogame. João, cheguei, chamou Alice, tentando agir o mais normalmente possível. João não respondeu. Ela suspirou, mandando-lhe uma mensagem. Ele não perguntou se havia algo errado,
Apenas respondeu, ok. Dormir ao lado desse homem naquela noite a apavorava, mas Alice tinha que fingir que estava tudo bem. Se não o fizesse, ele poderia surtar e tentar machucá-la naquele momento. Alice se preparou para dormir lentamente naquela noite. Ela continuava olhando para o reflexo no espelho, dividida entre chorar e se chamar de idiota. Como ela se deixou envolver por esse homem sem nunca perceber que algo estava errado? Foi por isso que Alice sempre sentiu que havia algo estranho no casamento. Depois que as lentes cor-de-rosa foram tiradas, Alice sentiu algo estranho ali, mas nunca conseguiu identificar o que era, até agora. Será que ele a amou de verdade? Provavelmente não. João provavelmente havia como uma maneira fácil de ter acesso a milhões e milhões de dólares sem ter que trabalhar por isso. Sim, ele trabalhava e eles tinham suas contas separadas, mas Alice não tinha problema em dar dinheiro a João. Ele era seu marido, afinal. Dizer a palavra marido encheu-a com um sentimento amargo. Ela franziu a testa para o reflexo no espelho, resistindo ao impulso de socar o espelho. A mulher de olhos azuis e longos cabelos castanhos ondulados que a encarava parecia cansada. Cansada de toda essa farsa de casamento e de tentar fazer algo funcionar que estava além de ser salvo. Alice precisava se controlar. Ficar com raiva de si mesma não ajudaria em nada. Apenas a faria se aprofundar mais e mais na loucura. Ela se deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Era como se João nem sequer fosse subir naquela noite e acabaria adormecendo jogando videogame em seu escritório. Isso era o que ele geralmente fazia quando ela o encontrava lá após o jantar. Normalmente, Alice iria até o escritório e tentaria convencer João a subir para a cama, mas agora, essa era a última coisa que ela queria fazer. Ela queria ele o mais longe possível dela. Era a única maneira de garantir que viveria para ver outro dia. O que ela poderia fazer? Alice ainda estava se debatendo, tentando descobrir o que faria. O legado de seu pai nunca iria para João. Isso era algo que ela ia garantir que acontecesse, não importava o que fosse preciso. No dia seguinte, Alice finalmente conseguiu descobrir o que queria fazer. Ela precisava dormir um pouco, mas no momento em que abriu os olhos, teve uma ideia. O primeiro passo era pegar todas as propriedades e itens que ela havia colocado no nome de João e transferi-los de volta apenas para ela. Eles eram originalmente dela, então ela conseguiu fazer isso. Depois, precisava ir ao seu advogado, a quem ela mantinha em retenção, para dar início ao processo de divórcio. A única coisa que Alice planejava deixar João ficar era a própria casa. Ela comprou a casa à vista, uma vez que estavam casados. E, para ser honesta, não queria nada com ela. Só a lembraria dessa farsa de casamento. Ela chegou ao cartório bem cedo. Quando parou no escritório de seu advogado, Bianca parecia chocada ao vê-la entrar, sentar-se e pedir o divórcio. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Alice levantou uma sobrancelha. Por que é tão difícil acreditar que eu quero o divórcio? Eu só pensei que isso nunca aconteceria. O que você quer dizer, Bianca? Bianca não era apenas sua advogada, mas também sua amiga, uma boa amiga que sempre falava a verdade. Bem, normalmente. E agora ela estava tendo a sensação de que Bianca não estava lhe contando tudo ou não tinha contado. Certo, então eu nunca gostei de João, o que você sabe. Mas eu o odeio apaixonadamente, Alice. Ele nunca foi bom o suficiente para você, mas ele te fazia tão feliz que eu não queria tirar isso de você. Ela sorriu amargamente. Bem, ele está me traindo, então decidi que é hora de sair, e é por isso que quero iniciar o processo de divórcio. Bianca sorriu. Você não sabe o quão feliz isso me faz, Alice. Eu gostaria que você tivesse me contado sobre João antes. Você teria me ouvido? Alice mordeu o lábio inferior. Gosto de pensar que teria, mas eu estava tão cega pelo amor que provavelmente não teria escutado. É provável que eu te afastasse. Foi por isso que não disse nada, porque não queria que você me afastasse. Eu precisava permanecer em sua vida de alguma forma, para que, quando as coisas dessem errado, eu estivesse lá para ajudar. Alice fungou. Bianca, você não sabe o quanto isso me alegra ouvir. Obrigada. Era bom lembrar que ainda havia pessoas no mundo que se importavam. Depois de descobrir que seu marido queria matá-la, Alice precisava desesperadamente de algo para saber que ainda havia esperança no mundo. Mas, por mais que fosse bom saber que tinha uma boa amiga em Bianca, Alice percebeu que precisava fazer algo mais drástico. Ela precisava desaparecer.
Alice ia sair sem falar com João. Ela deixaria para ele e os sogros uma mensagem em vídeo, explicando o que estava fazendo. Deixe-o ir e ficar com aquela mulher com quem ele estava traindo. Pensar em João agora a deixava entorpecida. Alice não sentia mais aquele amor profundo por ele que um dia pensou ter. Ouvir aquela conversa fez a ilusão desaparecer. Agora, ela percebeu que o que eles tinham não era um casamento, era uma farsa. Ela desejava ter percebido que era uma farsa de casamento muito antes deste momento, mas o que estava feito, estava feito. Partir sem contar a ninguém para onde estava indo era a melhor coisa a se fazer agora. Isso garantiria sua segurança. Quando saiu do escritório de Bianca, Alice decidiu que era hora de colocar as coisas em movimento. Ela configurou seu telefone, pressionou o botão de gravação. Olá, João, Patrícia e Carlos. Estou deixando esta mensagem para todos vocês para dizer que estou indo embora, João. Este casamento acabou. Sei que você está me traindo, então pode ir em frente e ficar com aquela mulher, na verdade uma criança, porque ela tem metade da sua idade, com quem você está tendo um caso. Se você tentar prolongar o divórcio, então que seja, mas você não vai conseguir nada. Eu já transferi as propriedades de volta para mim. Sinta-se à vontade para ficar com a casa, pois ela está cheia de nada, além de mentiras. O vídeo foi feito em uma única tomada. Alice havia praticado antes, tentando pensar na melhor coisa para dizer para transmitir a mensagem. Foi entregue em um tom frio e calmo. Ela queria que João pensasse que ela não estava sofrendo, que era forte. Por dentro, ela sentia que estava apodrecendo por dentro, mas isso seria apenas temporário. Alice estava determinada a seguir em frente com sua vida de alguma forma e deixar João para trás, no retrovisor metafórico. Com a mensagem gravada, Alice foi ao escritório. Ela entrou na sala da segunda no comando, Beatriz, que parecia confusa, pois Alice normalmente não aparecia naquele dia. Alice, está tudo bem? Alice sorriu. Estou me divorciando e preciso sair por um tempo, então, por enquanto, o negócio está em suas mãos. Estou a apenas um telefonema, mensagem de texto ou e-mail de distância, mas as operações diárias serão gerenciadas por você. Ela arregalou os olhos. O quê? Eu não sei o que dizer. Diga que vai fazer, brincou Alice. Claro que vou fazer, Beatriz respondeu rapidamente. Mas espere, você disse que está se divorciando? Sim, e não quero discutir isso mais. Por favor, respeite isso. Beatriz assentiu. Claro, Alice. Eu te desejo sorte e vou te manter atualizada semanalmente, já que provavelmente você não vai ficar completamente afastada. Verdade, disse Alice sorrindo levemente. Mas em grande parte, Beatriz seria a responsável, e Alice estava bem com isso. Ela enviou a mensagem para João e seus sogros mais tarde naquele dia. Alice então fez o check-in em um hotel, bloqueando os números deles. Se João quisesse entrar em contato com ela, teria que fazer isso por meio de seu advogado, que então enviaria a mensagem para ela. Não havia como eles manterem contato de qualquer maneira. O hotel era apenas temporário. Alice só precisava ficar lá até conseguir se resolver. Era difícil dizer o que ela queria fazer. Sua vida havia sido planejada até agora, mas com o divórcio de João, ela precisava de um novo plano. Alguns dias depois, Alice finalmente percebeu o que queria fazer. Ela compraria uma casa no meio do nada, a reformaria e viveria lá. Para alguns, isso poderia parecer uma decisão repentina, mas não era. Quando o pai de Alice estava ficando doente, ele lhe contou sobre um sonho que teve. Ele queria se aposentar em uma fazenda no campo e apenas aproveitar o resto de seus dias em paz. Mas ele faleceu antes de ter a chance de perseguir esse sonho de aposentadoria. Agora, como um favor ao seu pai, Alice sentia que deveria fazer isso, mas também seria por ela mesma. Ela queria estar em um lugar onde ninguém a conhecesse, um lugar onde ela pudesse se curar. Isso era tudo o que Alice queria fazer com sua vida no futuro próximo. Ela procurou e procurou, até encontrar a fazenda perfeita abandonada, a cerca de 2 horas de distância. Era praticamente no meio do nada, com o vizinho mais próximo a uma caminhada de 10 minutos. A casa, pelas fotos, pelo menos, já viu dias melhores, mas Alice não se importava. Havia dinheiro suficiente para reformá-la e transformá-la em algo incrível. Alice começou a reformar o prédio e a própria fazenda. Começou contratando uma empresa de construção para dar início às obras. Demorou mais alguns dias para que ela pudesse chegar lá, pois queria garantir
que houvesse espaço suficiente para dormir lá. Seria sua primeira visita ao local pessoalmente? Seu estômago revirava de excitação e nervosismo. Ela ainda estava perplexa com o fim de seu casamento e o fato de que chegou a um fim tão cruel. Como ela não percebeu antes? Esses pensamentos ainda a assombravam. Alice não conseguia encontrar consolo nem no sono. Pesadelos a atormentavam, fazendo-a acordar suada. Era aterrorizante pensar que seu marido poderia tê-la matado. Era onde seus sonhos normalmente iam. Claro que ele ficaria feliz por finalmente conseguir o dinheiro que tanto queria. Foi por isso que Alice estava tentando sair da cidade. Ela precisava sair dali e era isso que estava fazendo hoje. Hoje, as coisas de Alice estavam sendo levadas para a fazenda enquanto ela esperava pelo motorista chegar. O motorista que apareceu era alguém que ela já havia contratado algumas vezes antes, mas nunca haviam conversado muito. Depois de forçar sua memória, Alice lembrou-se de que o nome dele era Lucas. Quando ele chegou e parou na esquina, ele sorriu para ela. "Olá, senhora." "Apenas Alice." Ela interrompeu, não querendo ouvir o sobrenome de seu futuro ex-marido. Seria apenas um lembrete do que ela estava tentando deixar para trás. "Bem, sou Lucas." "Eu sei," disse Alice com um sorriso. "Você já me levou de ir para o trabalho algumas vezes. Geralmente dirige para alguns dos outros executivos." O homem lhe deu um sorriso. Ele tinha belos olhos azuis que a atraíam, com cabelos loiros cacheados nos quais ela queria passar os dedos. Lucas parecia ter mais ou menos a mesma idade que ela, não que isso importasse. Ela não deveria estar pensando nisso agora. Ele era apenas um homem simpático, contratado para ser seu motorista. "Então você comprou uma fazenda?" perguntou Lucas enquanto entravam na estrada. Alice sorriu. "Eu queria fugir da cidade, e essa parecia a melhor maneira de fazer isso." "Moro perto da fazenda que você comprou," admitiu Lucas com um sorriso. Seus olhos se arregalaram. "Sério?" "Sim, moro na fazenda da minha avó. Ironicamente, você comprou uma fazenda a poucos minutos da casa dela." "Há quanto tempo essa fazenda está à venda?" "Muito tempo. É bom ver que alguém finalmente a comprou. Estou ansioso para ver o que você vai produzir. Passei por lá mais cedo e parece estar indo bem." "Ainda há muito trabalho a ser feito," apontou Alice com um sorriso suave. Ela encostou a cabeça na janela do carro e começou a cochilar. Alice estava funcionando no limite há algum tempo. Tudo o que ela conseguia pensar era em colocar o máximo de distância possível entre ela e seu marido, João. Bianca havia encaminhado algumas das mensagens que João e seus sogros haviam enviado a ela. Algumas eram normais, enquanto outras eram perturbadoras. João não conseguia entender por que ela queria se divorciar dele daquela forma e nem queria conversar sobre isso. A audácia daquele homem era insana. Ela não podia acreditar que ele estava tentando fingir que nada estava errado quando ela sabia que ele estava traindo-a. Alice tinha certeza de não mencionar nada sobre o aparente plano de assassinato deles. Haveria um carro sem identificação na fazenda o tempo todo. Ela havia contratado uma empresa de segurança para vigiá-la e garantir que nada acontecesse enquanto estivesse na fazenda. Isso era apenas para garantir que nada acontecesse com Alice. Ela não acreditava que algo aconteceria, mas não custava nada ser precavida. "Nada como reformar um lugar," disse Lucas de forma nostálgica. Alice riu. "Esses foram exatamente os meus pensamentos." Foi uma longa viagem, então Alice tinha pouco o que fazer além de conversar com Lucas. Ela não se importava. Ele era um homem muito simpático, como ela descobriu, e desejava que tivessem conversado mais antes. Ele mencionou que serviu nas Forças Armadas, algo que fez logo após o ensino médio. Alice admirava isso. Em uma idade tão jovem, independentemente das razões dele, ele se alistou para lutar por seu país, se necessário. Mas, alguns anos atrás, Lucas se feriu em combate. Alice percebeu que ele não elaborou muito sobre o assunto. Ainda devia ser difícil para ele falar sobre isso, o que ela compreendia. Havia coisas que ela também não gostava de falar. Depois de ser dispensado com honra, Lucas foi morar com sua avó. Ela estava envelhecendo e precisava de ajuda de qualquer maneira, então fazia sentido ele morar com ela. Mas, para ajudar a pagar as contas, ele também conseguiu um emprego como motorista para a empresa que Alice contratava para levá-la e outros funcionários. Quando chegaram a casa, Alice piscou. Chegaram mais rápido do que ela pensava. "Estamos aqui. O que você acha?" Alice não conseguiu evitar sorrir ao ver o estado da casa.
Ainda estava uma bagunça, mas a bagunça parecia estar começando a se organizar. Está começando a parecer uma casa. Ele riu. Exatamente o que eu pensei. Ela começou a abrir a porta do carro, mas Lucas fez um barulho alto, surpreendendo-a. Não, deixe-me fazer isso. Lucas, está tudo bem. Alice, é meu trabalho. Deixe-me fazer isso. Ele disse isso com firmeza, mas também com gentileza. Alice suspirou, decidindo atender ao pedido dele dessa vez. Lucas insistiu em acompanhá-la até a casa e levar suas malas para dentro. Ela se virou para ele, dando-lhe um sorriso suave. Obrigada, Lucas. Se precisar de alguma coisa, estou a apenas uma curta distância. Bem, terei um carro aqui amanhã. Isso significa que você não precisará de mim para te levar, mas isso não significa que eu não possa ajudar de outras maneiras. Ela não sabia por quê, mas o jeito que ele sorria para ela a fez corar. Alice limpou a garganta, tirando o telefone. Você tem um número onde posso te contatar? Sabe, caso eu precise de alguma dessas ajudas que você está oferecendo. Lucas repetiu o número, sorrindo o tempo todo. Até logo, Alice. O jeito que ele disse isso quase soou como se estivesse esperançoso de que ela entrasse em contato com ele novamente. Alice estava tentada, mas sabia que não deveria. Ela se mudou para escapar e viver em solidão. A última coisa que precisava era trazer alguém novo para seu círculo íntimo, especialmente um homem que ela mal conhecia. Alice ainda estava lidando com o fato de que seu marido queria matá-la. Isso continuava a mantê-la acordada à noite, mas pelo menos aqui, no meio do nada, era mais fácil dormir. Alguém poderia pensar que isso aumentaria sua ansiedade, mas era exatamente o oposto. Isso a fazia sentir-se segura, colocando o máximo de distância entre ela e João. Com o guarda postado do lado de fora da casa, Alice sabia que estaria segura. A casa realmente precisava de muitos cuidados, mas Alice estava feliz por isso. Ela queria algo que a mantivesse ocupada e distraída. Isso era o mais importante em sua mente. Parte dela estava determinada a não contatar Lucas. Ele parecia um cara legal que queria ajudar, mas disse que estava cuidando de sua avó. Ela não queria afastá-lo de uma mulher idosa e vulnerável que precisava de sua ajuda. Mas então, houve um problema de encanamento. Alice estava tentando não ir à cidade de forma alguma, o que significava que ela estava recebendo muitas entregas. Então, ela encomendou as peças e esperou que o encanador chegasse. As peças chegaram, mas o encanador não. Relutantemente, ela discou o número de Lucas. Ele atendeu instantaneamente. Alice, estava me perguntando quando você ligaria. Ela riu suavemente. Olá, Lucas. Você está ocupado? Não. A vovó está acomodada na sala, almoçando, e logo estará cochilando em sua cadeira. O que você precisa? Alice explicou a situação da melhor maneira que pôde. Assim que terminou, Lucas disse que estaria lá e desligou. Ele chegou momentos depois, carregando algumas ferramentas. Mostre o caminho, disse Lucas sorrindo. O problema foi resolvido muito rapidamente. Para agradecê-lo, Alice cozinhou algo em sua cozinha, agora funcional, e dirigiu até a casa dele. Ela esperava que ele estivesse em casa, sentindo-se mal por aparecer sem aviso prévio. Alice nem precisou bater na porta quando, de repente, Lucas a abriu. Em um momento de pânico, ela ergueu a comida que havia colocado em vários recipientes. Eu fiz algo para você e sua avó comerem, e só agora percebo que nunca perguntei se vocês dois têm alguma restrição alimentar. Lucas balançou a cabeça. Não, não temos, graças a Deus. Ele pegou a comida e sorriu. Alice, isso é muito gentil da sua parte. Considere como um agradecimento por vir consertar meu encanamento em tão pouco tempo. Por que você não entra e come conosco? Alice hesitou. Não, está tudo bem. A moça vai entrar e se juntar a nós, certo? Não vou aceitar se ela não sentar para comer um pouco, gritou a avó de Lucas rindo. Tudo bem, eu vou ficar, disse Alice rindo. Ninguém pode dizer não para a vovó, brincou Lucas. Sempre que Alice precisava de ajuda, ela ligava para Lucas. Em seguida, ela trazia comida para ele, seja jantar ou alguma sobremesa que havia assado. Às vezes, Alice se juntava a eles, mas outras vezes não, porque precisava voltar para a casa. Ficou claro para Alice que, após alguns meses, ela estava começando a gostar de Lucas. Isso era diferente de como ela se sentiu quando achava que estava se apaixonando por João. Naquela época, parecia que Alice tinha que fazer isso. Ele continuou insistindo. Então,
Por que não dar uma chance a um cara que se importava com ela? Isso não estava certo. Alice deveria ter sido firme e João deveria ter aceitado sua primeira rejeição como uma resposta, não como uma negociação. Lucas não era assim. Ele era simplesmente uma pessoa genuinamente boa, não esperando nada em troca. Em nenhum momento, Lucas fez qualquer gesto romântico. Era difícil dizer se ele sentia algo assim por ela. Até onde Alice sabia, isso tudo poderia estar apenas em sua cabeça e ser unilateral. Ela queria dizer algo para deixar claro como se sentia em relação a ele, mas Alice decidiu esperar para ter certeza de que isso era real. "Onde você aprendeu a cozinhar?", perguntou Lucas certa noite, quando ela trouxe alguns biscoitos para agradecer por mais um trabalho bem feito na fazenda. "Aprendi sozinha, na verdade", admitiu Alice timidamente. "Meu pai trabalhava muito e eu não gostava da comida da babá, então pensei, por que não fazer minha própria comida?" "Isso é muito encantador." Alice abaixou a cabeça, esperando que ele não visse que ela estava corando. A última coisa que ela queria era que Lucas notasse que estava corando. "Eu era uma criança muito determinada." "Bem, veja onde isso te levou, CEO de uma empresa." Alice mordeu o lábio inferior. "Algumas pessoas acham que eu não mereço a posição porque meu pai costumava ser o chefe da empresa, então me certifiquei de provar meu valor." As pessoas sempre vão te julgar até pelas menores coisas. A melhor coisa que você pode fazer é parar de deixar que as pessoas te afetem. "Mais fácil falar do que fazer, eu sei, mas vou tentar", disse Alice. Lucas sorriu. Isso é o que importa. Ela estava se apaixonando por ele. Estava chegando ao ponto em que Alice queria deixar seus sentimentos por ele claros, ou pelo menos deixar óbvio que estava interessada. Algumas pessoas não percebem que alguém está tentando conquistá-las. Ou você continuava sendo sutil, ou deixava muito claro. O problema era que Alice estava com medo. Ela abriu seu coração para alguém uma vez, e isso teve um resultado desastroso, a ponto de quase custar sua vida. Falando em João, ela não tinha falado com ele desde a última noite em que estava em casa. Ele continuava entrando em contato com Bianca, cada mensagem mais perturbada que a anterior. Mas Alice continuaria seguindo em frente. Não havia como ela não se divorciar de João. Por que Alice gostaria de continuar com alguém que queria vê-la morta? Isso não fazia sentido. Ela tinha mais respeito por si mesma do que isso, e mais importante, não queria morrer, pelo menos não dessa forma. Chegou ao ponto em que Alice sabia que precisava dar o primeiro passo com Lucas. Ela queria deixar claro seu interesse. Se ele a rejeitasse, que assim fosse, mas Alice estava bem com isso. O que importava era que ela estava arriscando. Mas esses sentimentos ficaram em segundo plano quando Lucas entrou em contato com ela pedindo ajuda. "Ei, Alice, espero não estar te atrapalhando." "Não, de jeito nenhum. Algo errado?" "Tenho uma emergência repentina na cidade e não quero deixar a vovó agora porque ela não está se sentindo bem. Você poderia cuidar dela por um tempo?" "Sim", Alice respondeu rapidamente. Ele suspirou de alívio. "Obrigado, Alice. Estarei lá em breve." "Certo." Lucas tentou agradecê-la novamente, mas Alice riu e disse que precisava ir para chegar a tempo. Ela chegou em 10 minutos. Assim que chegou, Lucas saiu, deixando-a com a vovó. "Venha se sentar", disse a vovó sorrindo para ela. "Agradeço por ter vindo cuidar de mim, mas não era necessário. Tudo o que tive foi um resfriado que já passou, mas meu querido Lucas se preocupa demais. Na verdade, estou farta de ficar nesta casa." Uma ideia surgiu na mente de Alice. Ela sorriu e se virou para a vovó. "Que tal fazermos uma visita rápida à minha fazenda para você ver como está ficando?" Os olhos da vovó brilharam de diversão. "Oh, eu adoraria. Vamos lá." Ela ajudou a vovó a sair de casa e ir para o carro. Antes de sair, Alice enviou uma mensagem para Lucas, informando que sua avó estava na fazenda. Parte de Alice se perguntava se estava ultrapassando seus limites. E se ele ficasse irritado com ela por levar sua avó para fora quando ela ainda estava se recuperando? Sim, a vovó deixou claro que se sentia melhor, mas essa era a avó de Lucas, não a dela. Apesar dessas reservas, ela continuou a caminho da fazenda. A primeira vez que a vovó viu o local, ela parecia tão feliz e um pouco emocionada. Falou sobre como se lembrava das últimas pessoas que moraram ali. Era bom ver que a fazenda estava começando a voltar à sua antiga glória. Sim, ainda havia muito trabalho a ser feito, mas estava caminhando.
O sol da tarde mergulhava lentamente. A varanda, com suas tábuas de madeira rangentes e cadeiras de balanço desbotadas, servia como um assento de primeira fila para esse espetáculo silencioso. A voz da vovó estava suave, mas tingida de preocupação. Lucas tem sido meu alicerce, sabe? Desde que os pais dele faleceram, ele colocou sua vida em espera. Acha que não pode ter uma vida própria sem me negligenciar, suspirou ela, suas mãos inquietas mexendo nas bordas de seu cobertor. É uma coisa gentil, mas isso me atormenta. Alice assentiu, seus olhos seguindo o voo de um pássaro solitário contra o céu alaranjado. Ele parece ser um homem maravilhoso, sacrificando tanto. Sim, mas a que custo? As sobrancelhas da vovó se franziram. Ele é jovem, deveria estar lá fora encontrando alguém especial, construindo uma vida. Sua voz caiu para um sussurro. Acho que ele está com medo, Alice. Com medo de que o amor o afaste e com medo de se machucar novamente. Eventualmente, Alice levou a vovó de volta para casa. Não demorou mais do que meia hora para que Lucas voltasse. Oi, disse Alice com um sorriso nervoso. Então, ela continuou antes que ele pudesse dizer algo. Desculpe por ultrapassar meus limites e levar sua avó para fora. Espero que você não esteja bravo, mas ela parecia querer sair. Lucas piscou e levantou a mão. Alice, você não tem nada pelo que se desculpar. Eu percebo que posso ser super protetor com minha avó. O fato de você se preocupar o suficiente para levá-la para fora e passar um tempo com ela significa muito para mim. Ela soltou um suspiro que não sabia que estava aprendendo. Estou tão feliz em ouvir você dizer isso. Durante todo esse tempo, pensei que estava ultrapassando meus limites ou algo assim. Ele riu. Você se preocupa demais, Alice. Eu me preocupo, ela admitiu com uma risada fraca. Alice sabia que precisava ir para casa, mas queria finalmente tirar algo do peito. Ela limpou a garganta e sorriu para Lucas. Você está se preparando para sair? Perguntou ele. Sim, mas você acha que poderíamos conversar por um momento lá fora, na varanda? Ele assentiu. Claro. Assim que estavam na varanda, Alice sentiu seu estômago começar a revirar. Lucas, eu cresci muito para me importar com você nos últimos meses, e eu quero que você saiba disso. É algo que eu precisava tirar do peito, mesmo que você não sinta o mesmo. Se não sentir, eu entendo, mas quero que saiba que não consigo parar de pensar em você. Por um tempo, Lucas não disse nada. Alice começou a suspeitar do pior, mas então ele sorriu suavemente. Eu devo ser o homem mais denso do mundo, porque eu não tinha ideia, admitiu. Durante todo esse tempo, me convenci de que você não poderia sentir o mesmo, então decidi apenas reprimir esses sentimentos e trancá-los. Alice se inclinou, diminuindo a distância entre eles e colocando os lábios sobre os dele. Ele ficou ali, surpreso, antes de passar as mãos ao redor de sua cintura para segurá-la perto. Quando se separaram, os dois sorriram um para o outro. Bem, isso foi uma surpresa agradável. De dentro, a vovó riu alto. Já estava na hora de vocês dois tomarem uma atitude. Eu estava começando a pensar que teria que bancar a casamenteira. Ambos caíram na gargalhada. Então, você quer vir jantar amanhã? Perguntou Alice com um sorriso. Eu entendo que você tem sua avó para pensar. Eu vou ficar bem. Lucas, vá jantar, gritou a vovó novamente. Lucas balançou a cabeça em descrença. Sim, eu adoraria. Posso passar por volta das 7. Isso parece ótimo. A partir daí, um romance começou a florescer entre eles. Alice estava nervosa, tentando não cometer erros, mas também queria ter certeza de que não estava se precipitando. Quando João finalmente assinou os papéis, Alice sentou-se com Lucas e decidiu que era hora de explicar a situação para ele. Ele parecia chocado ao saber que esse homem havia planejado seu assassinato de maneira tão descarada e depois ficou furioso por ele ter essencialmente escapado impune. Eu fiz as pazes com isso, Lucas. Lucas engoliu em seco. Bem, enquanto eu estiver por perto, ele não vai tocar em você caso decida aparecer. Isso não foi uma promessa, foi uma ameaça. O coração de Alice começou a bater forte no peito ao ver o quanto ele estava disposto a fazer para protegê-la. Eu te amo, disse Alice impulsivamente. Ela congelou ao perceber o que havia dito. O romance entre eles, bem, desde que confessaram seus sentimentos, estava acontecendo há apenas 3 meses, mais ou menos.
Alice não podia acreditar que havia dito isso em voz alta. Era cedo demais. Alice estava convencida de que havia arruinado tudo entre eles. Eu também te amo, confessou Lucas, suas bochechas coradas. Ela diminuiu a distância entre eles, beijando-o. Os dois apenas ficaram abraçados no sofá, desfrutando da presença um do outro por um tempo. Quando a vovó soube quão sério o relacionamento estava se tornando, disse que estava feliz por eles. A mulher idosa estava radiante de alegria, obviamente encantada que seu único neto havia encontrado alguém. Alice teve um breve momento em que pensou que não era boa o suficiente para Lucas por causa de sua infertilidade, mas Lucas desconsiderou suas preocupações. Há outras coisas que podemos fazer se algum dia chegarmos ao ponto de querer ter filhos, disse ele com um sorriso. Podemos adotar, usar barriga de aluguel, ser pais adotivos. Enquanto eu estiver com você, é isso que importa. Isso foi o suficiente para fazer Alice chorar de felicidade. Era tudo o que ela sempre quis ouvir de João. Lucas nunca a fez sentir que ela precisava se desculpar por sua incapacidade de ter filhos. A natureza simplesmente a fez assim, e não era culpa de ninguém. Alice estava em um ponto de seu relacionamento onde tudo parecia perfeito. Ela não conseguia parar de se apaixonar por Lucas, mesmo que tentasse. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Ainda estava em uma fase frágil e, eventualmente, o período de lua de mel desapareceria. Mas isso não parecia uma coisa ruim neste caso. Isso lhe daria mais clareza sobre todo o relacionamento, ao contrário de João, onde ela sentia que algo estava muito errado entre eles assim que o período de lua de mel terminou. Tudo o que ela podia fazer era esperar que tudo desse certo, o que ela estava bastante certa de que iria. Mas, como dizem, todas as coisas boas devem chegar ao fim. Alice nunca pensou que veria João novamente. Ela pensou que ele simplesmente ficaria longe dela, especialmente depois que o divórcio foi finalizado. No entanto, ele era mais idiota do que ela pensava, porque um dia, enquanto estava trabalhando em algo dentro da casa, um carro familiar entrou em sua garagem. Seu coração começou a bater forte no peito. Lucas estava no andar de cima, trabalhando em um problema no banheiro. Talvez, se ela saísse e falasse com João, conseguiria fazer com que ele fosse embora sem que houvesse problemas. Com o coração batendo forte, Alice saiu. "Alice!" João gritou, correndo em sua direção. "Não posso acreditar que finalmente te encontrei. Você sabe há quanto tempo estou procurando por você?" "Sim", respondeu Alice friamente. "Minha advogada Bianca me manteve atualizada." João sorriu desajeitadamente. "Alice, sei que assinei os papéis do divórcio, mas só fiz isso porque não queria prolongar mais para você. Eu ainda te amo e quero fazer isso funcionar." "Você está brincando comigo, João? Porque eu viria até aqui, sabendo de todas as coisas horríveis que fiz para você, e implorar pelo seu perdão." Alice engoliu em seco. "Eu sei que você queria se livrar de mim, João." Ele piscou. "O quê?" "Eu ouvi você e seus pais falando sobre se livrar de mim. Você disse que o cruzeiro seria uma ótima maneira de fazer minha morte parecer um acidente." De repente, o rosto de João mudou para algo que a fez recuar. "Alice, não seja boba. Não estávamos falando sério. Eu estava apenas tentando agradar meus pais, mas garanto que nunca te machucaria. Peço desculpas pela traição, mas não vou me desculpar por mais nada." "Eu não quero suas desculpas, João. O que você precisa fazer é sair daqui e sair da minha propriedade." Ele estreitou os olhos. "Não vou fazer isso, Alice." "Lucas," Alice chamou da varanda. "Quem temos aqui?" Ela engasgou, olhando por cima do ombro. "Lucas, este é meu ex-marido, João. João, este é Lucas." Lucas caminhou até eles e pegou a mão de João sem pedir. "Sou o namorado," disse simplesmente. Alice observou enquanto Lucas mantinha a mão de João em um aperto firme. Ele devia estar apertando com força suficiente para machucá-lo, porque o rosto de João se contorceu de dor. Entre o aperto de mão e o olhar nos olhos de Lucas, seu ex-marido deve ter ficado assustado, porque tentou puxar a mão várias vezes antes que Lucas finalmente a soltasse. Lucas sorriu, abraçando Alice. "Confio que não nos veremos novamente." João baixou os olhos. "Não, não vão. Só queria ter certeza de que Alice estava feliz." "Você pode ver que ela está," disse Lucas com um sorriso. "Então é melhor que vá embora." Alice nunca tinha visto seu ex-marido se mover tão rápido.
Ele praticamente correu de volta para o carro e depois foi embora. Alice piscou. Eu realmente sinto que o vi pela última vez. Se ele sabe o que é bom para ele, não vai voltar para te incomodar, alertou Lucas. Ela puxou Lucas para um beijo, deleitando-se no amor que emanava dele. Eu te amo. Ele riu. Eu também te amo. Alice levou muito tempo para encontrar a verdadeira felicidade, mas agora que a havia encontrado, não a deixaria escapar por motivo algum. Ela ia valorizá-la até o fim dos tempos. Pouco depois, Lucas a pediu em casamento. Foi um momento simples, mas profundamente sincero, cercado pela beleza natural do campo, perto de sua casa. Alice, emocionada além das palavras, aceitou com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. O casamento, realizado alguns meses depois, foi uma celebração calorosa com amigos e familiares próximos, cheio de risos, dança e a promessa de um futuro cheio de amor e companheirismo. Poucos meses depois, foi um dia especial para a família, embora Alice ainda não soubesse o quão especial seria. Lucas, já acordado e radiante de antecipação, a acordou suavemente com um beijo na testa. Bom dia, meu amor, sussurrou Lucas, seus olhos brilhando de excitação. Vista-se, tenho uma surpresa para você. Alice, ainda grogue de sono, sorriu e se espreguiçou. Uma surpresa em um dia como este? Sim, e confia em mim, você vai adorar, garantiu Lucas, sua voz cheia de um calor que a acalmou para o dia. Eles dirigiram até a cidade sob o céu azul claro, o ar fresco e cheio da promessa de novos começos. Lucas segurou sua mão durante toda a viagem, uma garantia silenciosa de que, não importa o que o dia trouxesse, estariam juntos. Quando pararam em frente a um charmoso escritório adornado com flores alegres, Alice olhou para Lucas, uma pergunta em seus olhos. Estamos aqui para ver alguém muito especial, explicou Lucas, apertando sua mão. Um especialista em adoção. As palavras atingiram Alice como uma onda suave, avassaladora, mas cheia de alívio. Lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto o peso de suas esperanças não ditas e medos ocultos encontravam reconhecimento. Ela abraçou Lucas apertadamente, seu coração transbordando de gratidão por sua compreensão e amor. Obrigada, sussurrou no ombro dele. Isso significa tudo para mim. O encontro com o especialista foi acolhedor e informativo, enchendo-os de esperança e entusiasmo pelo futuro. No entanto, enquanto estavam profundamente envolvidos na discussão sobre as possibilidades, Alice sentiu uma onda repentina de náusea. Desculpando-se, ela correu para o banheiro, deixando um Lucas preocupado para trás. Após alguns minutos tensos, Alice saiu, pálida, mas tentando sorrir. Desculpe, acho que comi algo estragado, murmurou, inclinando-se para Lucas em busca de apoio. Está tudo bem, meu amor. Vamos te levar para casa, respondeu Lucas, suas sobrancelhas franzidas de preocupação. No entanto, nos dias seguintes, a misteriosa doença de Alice persistiu. A vovó, sempre observadora e sábia, finalmente falou uma manhã, após testemunhar a luta de Alice mais uma vez. Alice, querida, isso me lembra das manhãs de décadas atrás, disse a vovó suavemente, com um olhar conhecedor em seus olhos. Acho que você pode estar grávida. Alice sentiu seu coração disparar. Grávida. A possibilidade parecia tão distante, tão inatingível. À medida que a realidade se tornava clara, tanto a alegria quanto a incredulidade dançavam em seus olhos. Poderia a vida realmente estar abrindo essa nova porta, justo quando estavam batendo em outra? O pensamento era avassalador, uma reviravolta milagrosa em sua jornada juntos, uma que poderia levá-los por um caminho inesperado, mas alegre. E assim, contra todas as probabilidades e diagnósticos anteriores, Alice se viu carregando uma nova vida dentro de si. Apesar de ter sido considerada infértil, ela experimentou a alegria e o deslumbramento da gravidez, uma jornada que encheu tanto ela quanto Lucas de uma mistura de reverência e gratidão. 9 meses depois, eles receberam seu filho, Mateus, no mundo. Sua chegada marcou o início de um novo capítulo absolutamente feliz em suas vidas, cheio de amor, descobertas e possibilidades infinitas.